Pronto, boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de cálculo 4. Hoje, né, na última aula a gente tinha terminado a parte sobre equações de segunda ordem. Eita, eu mesmo levantei a minha mão aqui, peraí. Na aula passada a gente tinha terminado a parte sobre equações de segunda ordem. Agora a gente vai para a terceira unidade do curso, que é a que fala sobre transformada de Laplace. Tá? Esse aqui vai ser o assunto da gente pelas próximas 3 semanas, né? Pelas próximas 6 aulas, aproximadamente. Então, nessas primeiras aulas, a gente vai se preocupar sobre entender, né, o que é a transformada de Laplace e entender como que a gente faz para calcular ela. Aí, depois disso, a gente vai olhar para aplicações dela, o que a gente pode fazer com a transformada de Laplace, tá? Então, aí a gente vai ver que a gente pode usar essa transformada certo? Principalmente, né, a maior aplicação dela aqui para a gente, já que esse, querendo ou não, é um curso sobre equações diferenciais. A principal aplicação da transformada de Laplace para a gente vai ser resolver equações diferenciais ordinárias. No caso, resolver problemas de valor inicial. Então, a gente vai ver como que a transformada se relaciona com as derivadas, né, e o que é que a gente faz para aplicar a transformada em uma EDO, em algum PVI. A gente vai ver que quando a gente aplica a transformada em algum PVI, a gente faz com que a equação que é diferencial ela se torne uma equação algébrica. Tá? E uma equação algébrica, basicamente, é mais fácil de resolver do que uma equação diferencial. Aí a gente vai fazer com que a gente tenha, a gente quer determinar quem é que é a função f em uma equação diferencial. Aí a gente aplica a transformada, vai fazer com que apareça alguma equação algébrica em que a incógnita não é mais f, vai ser a transformada de Laplace da função f. Então a gente vai sempre conseguir determinar quem é que é a transformada de Laplace da função que a gente quer descobrir de uma maneira bastante simples. A grande questão vai ser determinar o quê? Qual que é a função que tem essa transformada que a gente calculou, certo? Então, vão ser duas etapas primeiro. Vai ser quando a gente estiver resolvendo PVI. A gente vai inicialmente determinar quem que é a transformada da incógnita e depois a gente tem que descobrir quem que é a incógnita, ou seja, quem que é a função que, se a gente transformar, gera essa transformada que a gente achou. Beleza? Além disso, né, que é a parte mais básica, a gente vai ver que a gente também pode usar a transformada de Laplace para resolver alguns tipos de problemas de valor inicial que envolvam equações lineares, tá certo? Mas que sejam de algum tipo que não foi trabalhado na unidade de anterior. Então, que não dava para resolver usando coeficientes a determinar e nem dava para resolver usando variação dos parâmetros, certo? Por exemplo, tem formas muito simples de resolver problemas de valor inicial em que o lado direito, lá da equação linear da gente, seja uma função que seja descontínua, beleza? Ou seja, basicamente, pensa em uma função que vale 0 para t até 5 e vale 1 para t de 5 em diante. Beleza? Então, aí, se a gente fosse fazer usando variação dos parâmetros, a gente ia ficar com um integral meio, assim, não tão difícil aí, né? Porque é uma função que é 0 em uma parte e é 1 em outra. Mas imagina que seja algo mais difícil, uma função definida por várias partes, né? Por vários pedaços. De 1 para trás, ela tem uma fórmula, de 1 até 2 tem outra fórmula, de 2 até 5 tem outra, de 5 em diante tem outra fórmula. Tá? Então, por variação dos parâmetros daria para fazer, certo? Mas por transformada de Laplace fica mais fácil. Além disso, a gente consegue até resolver alguma equação diferencial em que o lado direito seja uma função de impulso, como a gente costuma chamar. Certo? Pensa assim, pensa que a gente está com algum objeto, certo? Aqui, e a gente dá um empurrãozinho nele, assim, certo? Aí digamos que aqui no ar não tem atrito, aí na hora que eu empurro ele, ele vai embora, certo?
Sendo que essa força que está atuando aqui no objeto, normalmente aquele termo que aparece lá do lado direito é um termo que é tipo uma força externa, tá certo? Que a gente está fazendo com que atue lá em algum sistema da gente. Então, se essa força ela atua por um intervalo de tempo que é muito pequeno, certo? Infinitesimal, fica difícil modelar ela usando a, alguma, alguma função, tá? Então, o que a gente faz, que a gente vai mostrar, né, como se faz aqui, é uma ideia mais geral de uma função generalizada, certo? Que é chamada de uma distribuição na realidade. A gente vai ver como é que faz isso. E mesmo com coisas assim, que não são uma função de fato, tá certo? Ainda assim, a gente consegue calcular, a gente consegue resolver os PVIs usando transformada de Laplace. Então, é uma ferramenta que é muito forte, que é muito útil, e vocês já devem ter visto também em outras disciplinas. A gente vai ver como é que funciona a parte matemática a partir de hoje, certo? Então, vamos começar com qual que é qual que seria essa definição da transformada de Laplace. Tá, ó. Então, certo? Digamos que a gente tenha alguma função f, tá? Então, f aqui de t, a variável da gente aqui agora vai sempre ser considerada como sendo o tempo, tá? T. Ela vai ser uma função, tá bom? E vai estar definida para t maior ou igual a zero. Certo? Basicamente, o tempo a gente está olhando a partir de um instante em que a observação inicia e aí dele em diante. O tempo negativo, ele não interessa para a gente, basicamente. Então, ó, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai fazer essa transformada, que é uma função em que o argumento dela, certo? Que a variável dela é outra função, certo? Sempre que a gente tem alguma função que o argumento dela é uma outra função, a gente costuma chamar essa função de uma transformada, certo? De uma transformação, mas em geral é uma transformada mesmo que a gente fala. Então a gente vai gerar uma nova função a partir dessa, certo? Então, ó, a transformada de Laplace de f de t, e aí a gente não fala só transformada, a gente fala transformada de Laplace, porque existem outras transformadas, como a transformada de Fourier, por exemplo. A transformada de Laplace de f de t é a, é a função, tá? Então ela é uma nova função. Deixa eu destacar isso aqui. É a função que é definida assim, ó. A gente vai chamar ela de f grande de s, certo? Então, se eu estiver falando de f pequeno, é a minha função original, tá? Se for f maiúsculo, aí é a função transformada já, certo? O resultado. Também representado assim, ó, L, tá? De f de t, beleza? E essa função vai ser nada mais, nada menos que a integral de zero até infinito de e elevado a menos st vezes f de t dt. Essa é a fórmula, certo? Agora vamos entender o que é que essa fórmula está basicamente dizendo aí para a gente, certo? Então, vê, ó. Repara, certo, inicialmente, que a transformada de Laplace de uma função é um integral, é uma integral imprópria, né? Por que é uma integral que é imprópria? Porque aqui em cima o limite de integração ele é mais infinito, certo? Então a gente precisa relembrar como que faz para calcular essas integrais impróprias. Essa aí vai ser a observação 1. Beleza? Então, se a gente tem, por exemplo, alguma coisa assim, ó, integral de a até mais infinito de uma função f de t dt, como que eu faço para calcular isso? Isso aí vai virar um limite, certo? Basicamente é assim, ó, se eu quero que o limite de cima da minha integral ele seja infinito, então eu faço a minha integral com o limite de cima dela sendo algo variável, certo? X. Mas um número mesmo, certo? Sem que ele fique infinito. Aí eu faço essa minha integral de a até x,
certo? Isso aqui vai me dar uma função de x, tá certo? Aí se eu fizer com que o x tenda a infinito, aí a definição que a gente dá aí para essa integral para essa integral imprópria é essa. Ela é um limite, certo? Então, basicamente, a gente tem que realizar esse limite aí na hora de a gente calcular, tá certo? Tá bom? Então, a gente define isso assim. Essas integrais, elas podem ser convergentes ou podem ser divergentes. É igual àquela parte de séries que vocês viram em cálculo 3, tá certo? Então, pode ser convergente ou pode ser divergente. Ela vai ser convergente se a integral existir, tá? Se o limite existir, e vai ser divergente caso contrário. Então, a integral imprópria, ela pode existir ou não. Se ela existir, a gente fala que ela é convergente. Se ela não existir, é divergente. Divergente, certo? Caso contrário. Então, óbvio, né, a gente só vai dizer que f de S é a transformada de Laplace de f de t, dada aí, no caso, por essa integral, certo? Só se a integral convergir, certo? Se isso convergir, tá? Se não convergir, aí a transformada não existe. Beleza? Então, qual que seria a outra observação aí da gente? Ó? É que a variável de integração, ela é o t, né? Então, a variável de integração é t, e na integral ainda aparece esse s aí, né? Certo? Então, como esse s ele aparece aqui na integral, e ele não é a variável de integração, ele vai permanecer depois que eu fizer a minha integração, tá? Então, o que é que isso significa? Que depois que a gente fizer essa integral, o que vai ficar vai ser uma função de s. Vai depender do s que está aparecendo na conta ali. Por isso que aqui fica f de s. Certo? Então, t é o domínio da função original. Desculpa, é a variável da função original. S é a variável da transformada. É a variável do meu resultado. Beleza? Então, qual que seria o domínio da variável S? Seriam todos os valores de S para os quais aquela integral ali em cima é convergente. Vocês estão entendendo? Então, o S permanece, mas o S permanece após a integral, tá? Então, S é a variável da transformada. E o domínio de S, todos os valores para os quais a integral é convergente. Aí poderia ser, por exemplo, todos os valores de S maior ou igual a 1, a 2, tá? Certo? Maior que 10. Todos os valores para os quais a integral converge. Então, já que a gente sabe que a integral ela pode não ser convergente, então seria interessante que a gente tivesse algum resultado que ele garantisse algumas condições, certo? Que se elas acontecerem, aí a gente sabe que a transformada existe. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Professor, a gente usa tempo como parâmetro, mesmo se a EDO em si não depender do tempo. O que é que eu estou querendo dizer com isso é que todas as equações, certo? Todas as funções que eu colocar aqui, certo? Daqui em diante, a variável vai ser o tempo, tá? Então, eu não vou botar mais nenhum exemplo em que a minha variável independente seja x, vai sempre ser t, certo? A partir de agora. Mas mesmo que seja x, não tem problema não, é só pensar que o x é, é t e fazer do mesmo jeito, certo? É, é, tá claro isso?
É só por questão de notação mesmo, que é tradicional é a gente tratar a variável aqui como sendo t, mas aí você se um exemplo for com x, tem problema não, certo? Você pensa que ele é t e faz. Tá, já já a gente vê alguns exemplos sobre como que a gente faz para calcular as transformadas de algumas funções, tá certo? Que a gente vai precisar de uma tabela dessa para resolver os exemplos. Então, aqui vai ser como se fosse uma aula de integrais, né? Quando a gente começa a falar sobre integrais, a primeira coisa que a gente tem que fazer, certo? Integrais, derivadas também, a gente tem que determinar quais são as integrais e as derivadas das funções principais, certo? Dos polinômios, certo? Das constantes, né? Da exponencial, de um seno, de um cosseno, tá? A gente tem que ver como é que ficam as transformadas de funções como essas aí, para a gente conseguir interpretar as coisas que a gente achar. Por exemplo, se a gente acha que alguma transformada lá, né, quando a gente estiver resolvendo algum EDO, que ela deu s ao quadrado sobre s ao cubo mais 1, por exemplo. Então a gente tem que saber, essa transformada aí, ela tem a cara da transformada da função tal aí. Então é essa função aí que vai ser a minha solução da EDO, tá? Então a gente tem que saber, certo? No caso aqui, como está remoto, vocês vão ter condições, né, de pesquisar a, a tabela de transformadas que a gente vai desenvolver aqui quando vocês estiverem resolvendo as listas, provas, enfim. Mas mesmo que fosse presencial, normalmente eu pelo menos costumo, e eu lembro que até em outras universidades que eu já ensinei também se costumava fazer isso, que era fornecer a tabela na prova, tá? Isso aí eu tô falando para os alunos que estiverem assistindo esse vídeo no futuro, já depois que as aulas estiverem voltado presenciais. Então, normalmente, as fórmulas são dadas lá na prova, certo? Aí o que você tem que saber tem que saber como usar essas coisas, tá bom? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o que é que a gente pode fazer, tá? Para garantir que a transformada existe. Então, como garantir que L de f de t existe? Então, para isso, existe um teorema que eu não vou demonstrar, certo? Ele está demonstrado lá no material. A demonstração dele, ela usa um teorema para integrais impróprias que é muito parecido com aquele teste da comparação que vocês viram em cálculo 3, né? Se você tem uma série, certo? Com termos positivos, e você consegue escrever o termo geral dela como menor ou igual que o termo geral de uma outra série. Aí o que aqui você sabe? Se a série com o maior termo geral ela for convergente, automaticamente garante que a série com o menor também vai ser convergente. E se a série com o menor termo geral for divergente, aí garante que a série com o maior também vai ser divergente. Então, a demonstração usa algo que é parecido com essa ideia no contexto das integrais impróprias, certo? É muito parecido, porque é como se uma integral imprópria é, ela fosse de uma certa forma uma soma infinita, né? Só que é uma soma de parcelinhas infinitesimais. Então, é natural se esperar que aqueles testes que funcionam para séries funcionem também para integrais impróprias, pelo menos alguns. Então, eu vou aqui escrever agora como que é esse teorema, para a gente pelo menos entender o que é que pode garantir para a gente, tá? Que a integral exista, que a integral seja convergente. Então, eu vou dar o enunciado dele, a demonstração está no material, eu vou deixar o link para o material, a versão mais atualizada que eu tenho dele nesse momento agora aqui,
tá? Que ele ainda está sendo escrito. Eu vou deixar aqui na descrição, certo? Para as pessoas que forem de outras universidades e estiverem assistindo, ou que forem ou que forem da própria Rural, mas não sejam meus alunos oficialmente. Tá? Então vamos lá. Suponha que f seja uma função, certo? Que seja contínua por partes. Já já eu explico o que é que significa isso. Contínua por partes no intervalo de 0 até a. No intervalo fechado de 0 até a, para todo a maior que 0, certo? E que a gente tenha essa desigualdade aqui, ó, que o módulo de f de t seja menor ou igual que alguma constante, k, que multiplica algum exponencial, e elevado a vezes t. E que isso vale sempre que o t for maior ou igual a m, t for maior ou igual a m, certo? E onde a, k e m são todas constantes reais, certo? São números reais constantes, com k e m positivos. Já já eu explico tudo que está acontecendo aí, tá? E qual que é a ideia para demonstrar esse teorema, certo? Então, a transformada de Laplace, L de f de t, ela existe, que a gente vai chamar aqui ela de f de s, tá? Ela existe para s maior do que a. Então, o que é que a gente precisa comentar aí, certo, desse teorema? O primeiro comentário é o que é que significa dizer que uma função ela é contínua por partes. Contínua por partes, ela é assim, certo? Você lembra o que é que pode acontecer para que uma função ela seja descontínua? O que é que pode acontecer para que uma função seja descontínua? Certo? Uma possibilidade seria que os limites laterais eles fossem diferentes, né? Se os limites laterais eles forem diferentes, a função ela é automaticamente descontínua. O que é que pode acontecer mais para que uma função ela seja descontínua? Também pode acontecer que o valor da função, que a função não exista no ponto, certo? Então, que os limites laterais existam, certo? Sejam iguais, por exemplo, mas que o valor da função aqui seja esse aqui em cima, certo? Aí a função seria descontínua. Mas o que mais que também poderia dar estranho? Poderia ser que a função ela tivesse um assíntota vertical no ponto, certo? Que o gráfico dela, por exemplo, que ele fizesse algo assim, ó. Fizesse algo assim. Vai lá para cima aqui e do lado de cá faz assim. Então, nesse ponto aqui, ó, a função ela é descontínua. Por quê? Porque a função não existe nesse ponto, certo? Ela não existe. Então, para que eu tenha uma função que é contínua por partes, então isso aqui não vai acontecer, tá certo? O que vai acontecer é que em todos os pontos em que a minha função ela for descontínua, vai ser porque os limites laterais eles são diferentes, certo? Então é mais fácil a gente explicar o que é uma função contínua por partes com algum desenho do que a gente escrevendo, né? Como é que seria um gráfico típico de uma função que é contínua por partes? Seria algo assim, ó. Então, digamos aqui que eu tenha, aqui seja 0, tá? Aqui seja esse A aí que a gente falou lá no enunciado, e que aí o gráfico dela seja, por exemplo, assim, ó. Certo? Pronto. Esse aí é o exemplo de uma função que é contínua por partes. Ela é formada por o quê? Por vários pedacinhos, por várias
partes em que a função é contínua, certo? Então essa aí é a primeira exigência da gente. Então a função precisa ser contínua por partes, tá? Normalmente as funções da gente são contínuas por partes, as funções clássicas. As funções principais vão ser contínuas direto, certo? Contínuas na reta inteira. Mas mesmo que a função seja, por exemplo, exatamente aquilo que eu tinha falado, uma função que vale zero até um, é, até um certo valor e que vale um desse valor em diante. Então essa função ela é contínua por partes. Ela não é contínua porque tem esse ponto aqui, ó, em que ela seria descontínua, mas é uma descontinuidade que é bem comportada, digamos assim. Não é algo em que a função tende a infinito, por exemplo, certo? Então esse aqui é um exemplo, certo, gráfico, né, de uma função que é contínua por partes. É mais fácil explicar com um desenho do que necessariamente escrevendo, tá? Um gráfico de uma função contínua por partes. Ou seja, basicamente, sempre os limites laterais existem. Nos pontos em que a função for descontínua, os limites laterais existem, certo? Mesmo que eles sejam diferentes, mas existem. Segunda coisa a gente interpretar o que é que significa essa desigualdade aqui, ó, e por que que isso é útil, certo? Por que que isso seria útil? Bem, o que é que isso está dizendo basicamente, né? Que a gente está dizendo aqui, ó, se a gente escreve que o módulo de f de t ele é menor ou igual que k vezes um exponencial, isso significa que, ó, se a gente olhar quem é que vai ser maior, a função ou a exponencial? Quem vai ser maior vai ser a exponencial, tá certo? Isso aqui vale se t for maior ou igual a m. Então, vocês lembram lá quando a gente estava estudando cálculo 3 ainda, certo? Muitos de vocês estudaram comigo. Quando a gente fazia, por exemplo, fazia um teste da comparação, importava se no início das séries a gente não tivesse que uma era maior que a outra. Por exemplo, digamos que a gente tivesse se tivesse as séries de AN e BN, beleza? E que a gente soubesse que o BN ficava sempre maior de N igual a 10 em diante. Tinha problema isso? Para a gente usar o teste da comparação, por exemplo? Não, né? Não tinha nenhum problema se em alguns termos iniciais a gente não tivesse o que a gente queria. O que realmente importava era que uma série fosse eventualmente menor que a outra sempre, certo? Que a partir de um certo ponto uma série sempre ficasse maior que a outra. Que o termo geral de uma série ficasse sempre maior que o termo geral da outra. Mesma coisa com aquele teste da série alternada, quando a gente tinha que mostrar que uma função era decrescente. Bastava sempre ver que aquela sequência lá, ela era eventualmente decrescente, que a partir de um certo ponto, aí ela começava a decrescer. Mas não precisava que ela decrescesse desde o início. É isso que está acontecendo aí, tá? Vê, se é t maior ou igual a m, é de m em diante que a exponencial que ela fica maior, tá? Então é como se a exponencial, se ela controlasse a minha função de m em diante. E eu estou colocando o módulo justamente naquela mesma interpretação do teste lá da série lá do teste da comparação. Por quê? Porque o teste da comparação era um teste para séries de termos positivos. Então, o teste de comparação também que existe para integrais impróprias, ele também vai ser um teste que vale para integrais de funções positivas. Basicamente é isso. Aí vê, o que é que eu vou querer utilizar aqui? Eu vou, basicamente, integrar dos dois lados, certo? Seria integral de zero até infinito, tá? Mas, na realidade, eu vou só integrar de m até infinito. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Não vou bem fazer isso, né? Eu vou primeiro usar o que a gente precisa para ter a transformada, né? Que seria multiplicar do lado de cá por isso,
certo? E do lado de cá também pela mesma coisa. Aí, o que é que acontece aí de útil, né? Se eu integro aqui, a integral do lado de cá, ela vai ser menor ou igual que a integral do lado de cá. Se a gente perceber que essa integral aqui, ela é finita, certo? Ou seja, que ela existe, que essa integral aí, que ela existe, que ela é convergente, então a integral do lado esquerdo também tem que ser convergente. É basicamente o teste da comparação que a gente usa lá para séries, tá? É o análogo dele para integrais impróprias. Mas vê, como é que a gente faz para calcular essa integral aí do o lado direito? Vamos lá, né? Que ia ficar? Ia ficar o limite quando x tende a infinito da integral de m até x, certo? De, bem, tem o k aí, né? Que ele não interessa, fica exponencial de menos s menos a vezes t, certo? Então, quanto é que dá essa minha integral? Isso aí vai dar, bem, a integral de um exponencial vai ficar ela mesma, né? Então vai ficar e elevado a menos s menos a t sobre menos s menos a, né? Então sobre a menos s aqui embaixo. E aqui eu vou ter a integral vai de m até x, certo? Ali em cima. Então, quando o x, desculpa, quando esse t é, ele for igual a m, vai ser algo finito, então não tem mistério nenhum. O mistério vai ser se quando o outro termo lá, se quando o x tender a infinito, se isso aí vai dar finito ou se vai dar infinito. Aí a gente tem que ver o que é que precisa, de acontecer. Então, a dúvida mesmo fica nessa parte daqui, ó. Fica nessa parte, limite de e a menos s menos a vezes x, quando x tende a infinito. Tudo vai depender de qual for o sinal desse termo daqui, ó. Se esse termo for... Peraí, deixa eu escrever isso de uma maneira melhor. Tudo vai depender de quem for isso aqui. Qual for o sinal desse termo. Se esse termo for maior que zero, certo? Por exemplo, se ele for 3, por exemplo. Então, eu vou ter o limite de e elevado a, 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 a 3x, quando o x tende a infinito. Isso aí vai dar infinito. Ou seja, o limite não existe. Qualquer valor aí que faça com que esse meu expoente aí ele fique positivo, o limite não vai existir, certo? Agora, se esse númerozinho aí em cima, se ele for menor que zero agora, se ele for negativo, por exemplo, se ele fica menos 1, tá? Então eu vou ter e a menos x. Quando o x tende a infinito, isso aí vai dar zero, né? Ou seja, o limite existe, a integral vai ser convergente. Então, o que é que eu preciso para que esse limite exista? Eu preciso que aquele expoentezinho ali, aquele menos s menos a, seja menor que zero, certo? Então, se for maior que zero, o limite vai dar infinito. Aí não posso garantir nada, né? Porque a integral do lado direito, que é a maior integral, está dando divergente. Então, eu não posso garantir nada sobre a menor integral. Agora, se esse coeficiente lá do expoente for menor que zero, se ele for negativo, aí esse limite vai dar zero. Então, a integral do lado direito vai ser uma integral convergente. Então, a integral do lado esquerdo também tem que ser uma integral convergente. Certo? O único caso que a gente não verificou aí era se o S fosse igual a A, né? Se ele fosse igual a A, ou seja, se aquele número lá em cima ele fosse igual a zero, eu não ia, eu não iria ter podido escrever isso aqui, né? Porque aqui embaixo daria zero. Então eu ia ter que vir já a partir daqui. Se esse cara fosse zero, isso aí daria a integral de m até infinito, né? De 1, certo? E aqui eu esqueci do... Pronto, agora sim.
Isso aqui daria a integral de m até infinito de 1. Integral de m até infinito de 1 é infinito, obviamente, né? É a área de um retângulo que tem altura igual a 1, mas que a base dele é infinita. Então, a área é infinita. Então, o único caso em que essa integral aí, ela pode ser convergente, que ela pode existir, é se menos S menos A for menor que zero. Ou seja, se S menos A for maior que zero, certo? Então, vai dar zero aqui. Vai dar zero, se somente se só se, S menos A for maior que zero. Ou seja, se S for maior do que A. Então, daí que veio isso aqui, ó. A gente tem garantia que essa integral existe, tá? Para S maior que A. Onde quem é que é esse A? É o expoentezinho aqui da integral que a gente da exponencial que a gente conseguiu controlar a nossa função. Quando a gente tem essa expressão aqui, a gente fala que f de t é, é de ordem exponencial, tá? Ou é, ou é da ordem de um exponencial, certo? Tanto faz. Essa é a parte teórica. Vamos ver agora na realidade, né, como é que a gente calcula transformadas, certo? Então, aí tá um esboço da demonstração do teorema, certo? Se alguém quiser ler, tem uma versão mais detalhada lá no material, certo? Então, vamos agora para alguns exemplos, beleza? Então, o que é que esse exemplo aí ele serve, né? É para dizer. Bem, se a função for de ordem exponencial, a gente vai sempre conseguir calcular quem é a transformada de Laplace dela. E como que eu vou verificar se a função é de ordem exponencial? Bem, não precisa se preocupar com isso não, tá? Qualquer função que seja controlada por algum exponencial, ou seja, que se você desenhar o gráfico, a exponencial vai crescer muito mais que ela, certo? Para valores grandes, vai ser de ordem exponencial. Então, tipo, qualquer função limitada vai ser de ordem exponencial. Seno, cosseno vão ser de ordem exponencial. Qualquer polinômio que a gente quiser vai ser de ordem exponencial, tá? Porque a exponencial vai crescer muito, vai crescer muito mais rápido. Qualquer exponencial, obviamente, também vai ser de ordem exponencial, certo? Então, essas funções aí vão ser naturalmente de ordem exponencial, não tem o que a gente se preocupar. A gente só precisa calcular as coisas e ver o que é que vai acontecer, tá certo? Agora a gente vai olhar para alguns exemplos de como que a gente faz para calcular as transformadas. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Acho que muitas, né? Porque a gente não fez nenhum exemplo ainda, mas a gente vai começar agora a fazer, tá? Então, a primeira transformada que a gente vai calcular vai ser a seguinte, ó. Então, digamos que f de t ela é igual a 1, certo? Constante igual a 1, certo? Então, que a gente às vezes escreve assim, né? Ela é constante e igual a 1 para t maior ou igual a zero. Então, quem é que seria a sua transformada de Laplace? Bem, a gente não tem nenhuma ferramenta ainda. Então, o que a gente pode fazer é olhar pela definição, tentar calcular quem é aquela integral lá. Vamos fazer aqui, ó. Então, quem é que seria L de 1? L de 1 seria a integral, certo? De 0 até infinito, de E a menos ST, vezes f de t, que é 1 no caso, dt. Isso aí, na realidade, é o quê? É o limite quando x tende a infinito, da integral de 0 até x, certo? De E a menos ST dt. E a menos ST, pronto, dt. Como é que fica isso, né? Vai dar limite, quando x tende a infinito, bem, essa integral vai dar menos E a menos ST dividido por S. Em 0 e ali em cima em x.
Ou seja, vai ficar limite quando x tende a infinito de quem? Vai ser menos, né? Aí vai ficar menos e a menos sx, tá? Mais e a menos s vezes zero, ou seja, vai dar 1, certo? Deixa eu botar esse menos aqui mais para cima. Vou botar assim, certo? Sobre S. Beleza. Então, essencialmente, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente vai ter 1 sobre S vezes. Ó, aí tem esse 1 aqui, né? Que é 1 mesmo, certo? O limite dele é 1, porque ele não depende aí do x, que é a variável do limite, menos menos o limite, quando x tende a infinito, de E a menos sx. Aí eu tenho que analisar. Ó. O limite vai existir se S for. Se esse S for. Se ele for o quê, né? Mesma coisa que a gente tinha comentado ainda agora. Se esse S for maior que. Se o menos S ali em cima, né? Se, se aquele coeficiente ali em cima, menos S, se ele for maior que zero, vai ficar E elevado a um número positivo vezes X. Aí vai tender a infinito. Se o menos S, por exemplo, for igual a 10, vai dar E a 10x. Quando x tender a infinito, isso aí vai dar infinito. Vai ser uma integral divergente. Agora, se o menos S ali em cima for um número negativo, aí eu vou ter, por exemplo, E a menos, é, a menos 20x. Quando o x tender a infinito, isso aí vai tender a zero. Então, isso aí vai ser uma integral convergente. Certo? E se o S for igual a zero, aí a gente precisa começar daqui, certo? Começa daqui, basicamente. Se o S for zero, vai dar a integral de zero a infinito de 1, né? De E elevado a zero vezes 1. Vai dar a integral de zero a infinito de 1, que é infinito. Como a gente comentou também ainda agora. Então, a única possibilidade que vai fazer com que essa integral que ela seja convergente, tá? Isso aí só vai ser convergente se acontecer o quê? Se menos S for negativo, ou seja, se S for maior que zero. Então, se S for maior que zero, aí esse limite aqui vai dar zero. E o que é que vai restar? Vai restar 1 sobre S vezes 1, que é 1 sobre S. Essa é a transformada. E qual que é o domínio dela? É esse aqui. Vocês entenderam? Sempre que a gente for calcular alguma transformada de Laplace pela definição, ou em geral mesmo, tá? Mas principalmente pela definição, a gente precisa ver quais são os valores de S que fazem com que a integral exista. Certo? Lembra que S vai ser a minha variável lá da minha transformada. Então, vão ter alguns valores de S que vão fazer com que a integral seja divergente. Aí, nesses valores, a transformada ela não vai existir. E vão ter outros valores em que a transformada existe, em que a integral vai ser finita, certo? Vai ser uma integral convergente. Então, é nesses valores aí que a integral fica finita que a transformada existe. E são eles que vão me dar qual é o domínio da minha transformada. Então, essa aí vai ser o primeiro exemplo da gente. A transformada de Laplace é de 1, certo? Constante e igual a 1, é 1 sobre S. Tá bom? Vamos ver agora mais outro exemplo. Vamos fazer agora com um exponencial, que também vai ser outro exemplo simples, né? Porque a gente vai ficar com duas exponenciais ali dentro da nossa transformada. A gente vai ter o E a menos ST, que já está aparecendo ali, e vai ter a nossa função, que também vai ser um exponencial. A conta que a gente vai fazer vai ser basicamente a mesma que a gente fez aqui nesse pedacinho aqui, ó. Vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez aí. Vai, vamos ver então como é que fica. Quem que seria a transformada de
E elevado a AT. Certo? Quem que seria a transformada dessa função aí, certo? Claro, também da mesma forma de antes, da mesma forma de sempre, a gente vai supor que o t aqui é sempre maior ou igual a zero. Foi algo que a gente falou logo no início aqui, tá? Então eu vou de agora em diante aceitar que isso vai ficar implícito, certo? Sempre que eu falar, qual que é a transformada de seno de 10t, é para t maior ou igual a zero, tá? É sempre para t maior ou igual a zero. Tá? Então tá implícito aí que o t é maior ou igual a zero. Então eu vou fazer a minha transformada de zero até infinito. Então vamos lá. O que é que tem que fazer? Vai ficar L de E elevado a AT. Isso aí vai ser o quê? Vai ser a integral de zero até infinito de E a menos ST vezes E elevado a AT dt. Jogando limite, isso vai dar limite quando o x tende a infinito. Integral de zero até x. De quem? Ó? Se eu junto as exponenciais, isso aí vai dar E elevado a menos ST somado com AT, né? Então isso aí dá para... isso daria para a gente escrever, por exemplo, assim, ó, menos S menos A vezes T, certo? Que aí ficava menos S e menos com menos, e aí ficaria mais A, né? Então ficaria menos S daqui com mais A daqui. Ó, é a mesma coisa de antes. Vai ficar limite, deixa eu ajeitar esse T aqui. Limite quando x tende a infinito, de quem? Ó? De menos E elevado a menos S menos A, T, sobre S menos A, quando o T for zero e quando o T for x. Então, esse S menos A que está embaixo, eu vou colocar ele para fora. Então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre S menos A, vezes quem? Vezes o limite, quando x tende a infinito, de E elevado a menos S menos A vezes x, certo? Menos E elevado a menos S menos A vezes zero. Então vai dar 1, né? Vai dar 1 de novo. Aí aquela mesma pergunta de sempre. O que é que tem que acontecer com esse número aqui para que esse limite exista, para que esse limite ele seja finito? O que tem que acontecer é que isso aqui tem que ser menor do que zero. Então, menos S menos A tem que ser menor que zero, ou seja, S menos A tem que ser maior que zero. Ou seja, ainda a mesma coisa que, é que, eu posso afirmar aí. É que se o S for maior do que A, aí esse limite aqui, ó, ele vai dar zero, certo? E o que é que vai ficar no final das contas? Vai ter esse menos 1 sobre S menos A que tem aqui na frente, vezes menos 1 daqui. Então, vai dar 1 sobre S menos A. Então, nesse caso, a nossa transformada é 1 sobre S menos A, tá? E aí, quem que é o domínio da transformada? É S maior do que A. Então, se for transformada de E elevado a T, certo? É elevado a T, por exemplo. Então, vai ser 1 sobre S menos 1, porque o A é 1, e o domínio vai ser S maior que 1. Se for E elevado a menos 2T, aí vai ficar 1 sobre S mais 2, né? Porque é S menos menos 2. E o domínio vai ser S maior do que menos 2. Tá claro? Só para a gente conferir se tá certo, né? Não que tá certo, mas que é algo que tá fazendo sentido. Repara que um é elevado a zero, né? É elevado a zero é 1. Então, é elevado a zero é 1. Então, é elevado a zero t é 1, não é isso? Então, o que é que a gente
que é que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer, ó, que essa transformada aqui, ela é um caso particular dessa minha outra aqui. Porque se eu fizer com que o A que está aqui, ele fique igual a zero, o que eu vou obter vai ser 1. Aí vai dar isso. E isso tá ficando de acordo com os resultados. Então, ó, se o A for zero, aqui vai dar o quê? Vai dar 1 sobre S menos zero. Vai dar 1 sobre S, mesma coisa que deu ali em cima. Então, tá tudo dando de acordo, né? Então, tá, tá tudo concordando, basicamente. Não quer dizer que tá certo, mas é um bom indicativo. Se não tivesse concordado os resultados, com certeza estava errado, certo? Aí já deixa a gente mais seguro, digamos assim. Vocês estão entendendo, pessoal? Como é que a gente faz isso? O que eu vou mostrar agora é como que a gente faz para calcular a transformada de Laplace é, de um seno, tá certo? Mas eu só vou fazer do seno. A do cosseno, ela é a mesma coisa, basicamente, certo? A conta é idêntica. Eu não vou fazer agora, certo? Pela definição. Eu vou deixar para fazer em uma outra aula, quando a gente vir como que a transformada se relaciona com as derivadas. E aí, tipo, como a gente já vai saber quem é que é a transformada do seno, como o cosseno é a derivada do seno, então se a gente sabe como que a transformada se relaciona com a derivada, a gente vai conseguir determinar também que é a transformada de Laplace lá do cosseno, tá? Aí, por enquanto, para a gente não ficar com a fórmula no vazio, eu vou dizer qual é a fórmula para a transformada é, 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 de um cosseno também, mas não vou deduzir. Eu vou deixar a dedução como exercício para vocês, porque vai ser basicamente a mesma conta que a gente vai fazer agora, agora para o caso de um seno, tá? Basicamente a mesma conta. Mas assim, se alguém quiser ver como é que faz o do cosseno, tá no material, certo? Feito pela definição. Mas aqui na aula mesmo, para a gente ganhar tempo, eu vou fazer em uma outra aula, quando a gente vir como que a transformada se relaciona com as derivadas. Vamos lá, então. Exemplo agora. Como é que eu faço a transformada de um seno? Então, seno de B vezes T, digamos. Beleza. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui, né? Isso aqui vai ter que dar integral de zero até infinito de E a menos ST seno de BT dt. Ou seja, vai dar limite quando x tende a infinito da integral de zero até x exponencial vezes seno. Quem se lembra ainda do curso de cálculo 1 vai lembrar, provavelmente não com muitas boas lembranças, do que é que eu tenho que fazer é, aqui agora. Eu tenho que fazer a integração por partes, né, duas vezes. Quando eu fizer uma vez, eu vou ficar com a integral envolvendo a exponencial e o cosseno, tá? Quando eu fizer mais uma vez, eu vou ficar com a integral envolvendo o exponencial e o é, seno de novo, né? Ou seja, eu volto para a mesma integral que eu comecei. Aí eu vou fazer aquela jogadinha que a gente faz lá de passar uma dessas integrais para o outro lado e igualar ao resto que a gente desenvolveu, tá? Não sei se vocês se lembram disso, mas é um exemplo bem recorrente de cálculo 1, quando você coloca o integral de um exponencial vezes um seno, você acaba integrando por partes duas vezes para voltar para a integral original, tá? Então, primeira coisa que ia fazer é a gente fazer essa integração por partes, certo? Então, eu vou dizer que U vai ser a exponencial. É, é.
Não, vamos dizer que U é o seno. Então, U é o seno de BT, portanto, DU vai ser B cosseno de B vezes T, dt, e que dV é E a menos ST dt. E aí V vai ser menos E a menos ST sobre S. Não sei se foi assim que eu fiz no material, mas se não foi, vai ser agora. Vai ficar assim, limite quando x tende a infinito, de quem? Fórmula da integração por partes. Fica U multiplicado por V, ou seja, menos E a menos ST seno de BT, certo? Dividido por S, quando o T for zero e quando o T for X. Menos a integral de VDU. Então, vê, ó, vai ter esse outro menos daqui. Aí aqui já acaba ficando mais. Vai ter esse B e esse S. Então, vai dar mais B sobre S, tá? Integral de 0 até x de quem? De E a menos ST cosseno de B vezes T. E dt. Tá? Maravilha. Então, antes de a gente continuar, vamos dar uma olhada em quem que é essa parte daqui, ó. Porque se a gente consegue resolver ela logo, já facilita muita vida, né? Então, vê, ó, quando o t ficar é, é, zero, o que é que vai acontecer, né? Eu vou ficar com seno de zero aqui. Seno de zero é zero. Então, quando o t for zero, esse termo vai se cancelar, tá? Agora, e no outro termo, quando o t ele for igual a x, e aí eu vou fazer o x tender a infinito, tá? Então, deixa eu acrescentar aqui essa observação. Ó, se eu tiver limite, quando x tende a infinito, de E a menos sx vezes seno de b vezes x. Aí já vamos ter que começar com aquela velha análise de sempre. Se o menos s, tá? Se ele for maior que zero, aí a exponencial vai tender a infinito. Mesma coisa de novo, certo? Se a exponencial tende a infinito, como o seno é uma função que é limitada, o resultado vai tender a infinito. Então a integral já vai ser divergente direto. Não precisa nem calcular a outra integral lá. Já vai ser divergente. Tá certo? Já não vai existir. Se o S for zero, não dá para fazer assim. Ia ficar só a integral do seno. Não vamos ficar preocupado com isso. O que é que eu posso fazer aí que eu possa garantir que o que esse meu limite aí existe? Se o expoente lá da exponencial, se aquele coeficientezinho for igual ao número negativo, né? Se menos S for negativo, ou seja, se S for maior que zero. Se S for maior que zero, a exponencial aí vai a zero, né? Vai ficar E elevado ao número negativo vezes X. Por quê? Porque menos S é negativo. Então, a exponencial está tendendo a zero, multiplicada por uma função que é limitada. Aí a gente usa basicamente o teorema do confronto. Se a gente está pegando uma função que tende a zero e multiplica por uma função que é limitada, o resultado sempre vai tender a zero, certo? Então esse limite aí, ele tende a zero, desde que aconteça o quê? S tem que ser o quê? Maior que zero, certo? Se S for maior que zero, aí menos S vai ser menor que zero, a exponencial vai a zero, e aí zero todo mundo, porque esse seno é uma função que é limitada. Então, esse limite aqui é zero, tá? Desde que S seja maior do que zero. Vocês têm alguma dúvida aí quanto a isso?
Então, para que esse termo zere, para que esse termo exista, para que ele seja finito, a gente precisa que o S seja maior que zero. Então, se a gente assume já que o S é maior que zero, tá? Vamos colocar isso aqui, ó. Se S for maior que zero, aí a gente já sabe que tudo que está aqui vai dar zero. Por quê? Porque o limite, quando t ele fica igual a x, ele vai dar zero, porque o s é maior que zero. E quando o t ele fica igual a zero, aí já dá zero direto. Por quê? Porque fica seno de zero ali em cima. Então a gente já não precisa se preocupar com esse termo aí, se o s for maior que zero. Só precisa se preocupar com a outra integral que acabou ficando ali, tá? Então, vamos lá, vai ficar assim. Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar b sobre s vezes o limite quando x tende a zero não, infinito, certo? Da integral de zero até x do a menos s t cosseno de b vezes t. Ó, por exemplo, se a gente quisesse determinar aí que era transformada lá lá para o cosseno, a gente poderia usar o que a gente fez até aqui, ó. Por quê? Porque isso é justamente isso aqui. Certo? Não é? Então, a gente poderia continuar com as nossas contas, certo? Determinar quanto é que vale isso aqui. Depois, a gente voltaria para essa etapa, aí substituiria tudo, e ao invés de isolar quem é esse, a gente isolaria quem é esse aqui. E aí acharia quem é a transformada de Laplace para o cosseno também. Certo? A partir da do seno. Mas vamos continuar aqui a conta para achar quem é a do seno. Já que fica fácil, né, de a gente calcular aí quem que é a transformada de Laplace também para o cosseno, eu mudei de ideia. Eu não vou deixar como exercício, não. Eu vou calcular ele também já já. Por quê? Porque o trabalho basicamente aí já foi resolvido, né? Todo. Já vai ser basicamente todo resolvido quando a gente fizer essa do seno. Tá bom. Continuando aqui, o que é que tem que fazer? Mais uma integral por partes. Para não gerar um problema, vamos escolher mais uma vez a função trigonométrica para a gente derivar, certo? Aí u vai ser isso, aí o du vai ser menos b seno de bt dt, certo? E aí dv vai ser a exponencial mais uma vez, e com isso v vai ser menos a menos st sobre s. Tá bom, então, o que é que vai dar, né? Vamos ver se cabe aqui, por exemplo. Pronto, aqui. Aí vai dar ó, b sobre s, que já aparecer ali na frente, vezes o limite de quem? Então, de x tendendo a infinito, e vamos ver. Aí vai ficar vai ficar uv, então, menos a menos st cosseno de bt sobre s, calculado em zero e em x, tá certo? Menos a integral de v du. Aí vai ter esse outro menos daqui, aí fica mais. Vai ter esse outro menos daqui, aí fica menos mesmo. Era melhor ter esperado para escrever. Só que aí vai ficar esse b daqui em cima e esse s aqui embaixo, vai ficar assim. Vezes a integral de quem? Integral de 0 até x, certo? De e a menos st seno de bt. Seno de b vezes t dt. Agora eu vou perguntar, quanto é que vale essa minha parte daqui, ó? Vale zero de novo ou ela vale outra coisa? Bem, quando o t for igual a zero, aí a exponencial vai dar
elevado a zero, que vai dar 1, e o cosseno vai ficar cosseno de zero, que é 1 também, certo? Então, quando o t for zero, vai ficar 1 em cima, né? E S embaixo. Seria menos 1 sobre S. Sendo que eu estou olhando aí para o limite da integral embaixo, né? Isso então vai ficar com o sinal trocado, né? O que é que vai dar isso aí? Vai dar o meu resultado quando o t for igual a x, menos o resultado quando o t for igual a zero. Qual que é o resultado quando o t for igual a zero? Vai ser menos 1 sobre S. Aí fica menos... fica menos 1 sobre S. Vocês entenderam? Quando t for zero, vai dar menos 1 sobre S. Sendo que como tem o outro menos lá da integral, né? Fica mais no limite de cima e menos no de baixo. Aí vai dar igual a mais 1 sobre S. E o que é que fica quando t for igual ao x? Aí a mesma coisa de antes. Ó. Como eu já estou olhando aí de forma que o S seja maior do que zero, aí a gente vai ter o quê? A exponencial, quando o x tender a infinito, a exponencial vai dar zero, né? Por quê? Porque o S é maior que zero. Então, menos S é menor que zero. Multiplicada por uma função que é limitada, que seria esse cosseno daí. Então, quando t for igual a x, quando eu fizer o x agora tender a infinito, vai dar zero. Por quê? Porque o S é maior que zero. Ou seja, nesse primeiro termo vai dar o quê? Vai dar menos o valor no x. Quando o x tender a infinito, vai ficar zero. Mais o valor quando t for zero. Certo? Que é 1 sobre S. Então, esse primeiro termo aí vai ficar 1 sobre S. Espero que vocês não tenham ficado viajando agora, tá? Aqui dá 1 sobre S. Já ia me... Eita. Pronto. Então, esse termo deu 1 sobre S. No x vai dar zero por causa do S ser maior que zero. E no zero vai dar menos 1 sobre S. Como tem aquele outro menos na frente, fica mais. E agora vamos para o que resta ainda, né? Repara aqui, ó, quando a gente fizer ó, o limite, quando o x tender a infinito. Peraí que eu tava na borracha. Quando eu fizer esse limite aqui dessa integral, eu vou voltar para a integral imprópria, né? Vou voltar justamente para essa integral aqui. Ou seja, o que aqui a gente ficou? A gente tem ó, a integral de zero até infinito, de E menos ST, seno de BT, certo? DT. Ela é o quê? Vamos ver. A gente ficou com isso aqui que já tinha, vezes. Então, é B sobre S, vezes 1 sobre S, né? Que é o termo que veio daqui, desse primeiro termo, menos é, B, menos o B sobre S que veio daqui, e juntando esse limite com essa integral, aí ficou assim. Então, menos B sobre S, vezes a integral de novo. Certo? Então, se eu fizer assim, se eu disser que f de S é a minha transformada de Laplace do seno. Então, na realidade, o que a gente tem é f de S é a mesma coisa aqui. É, é B sobre S ao quadrado, certo? Menos B ao quadrado sobre S ao quadrado vezes f de S. Certo? Vai ficar isso aí. Então, vamos isolar, certo, esse termo aqui. Para ver o que é que vai ficar. Certo? Para ver o que é que vai ficar. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Tá, vamos lá. Então, se eu isolo, vai ficar assim, ó. F de S que multiplica quem? Vai ficar F de S mais B ao quadrado dividido por S ao quadrado, vezes F de S, igual a B sobre S ao quadrado. Certo? Esse termo aqui eu joguei ele lá para o outro lado. Pronto, se eu multiplico aí agora todo mundo por S ao quadrado, aí vai ficar S ao quadrado, F de S, mais B ao quadrado, F de S, igual a B. Ou seja, do lado esquerdo eu tenho S ao quadrado somado com B ao quadrado, vezes F de S, igual a B. Joguei para o outro lado, F de S é quem? B sobre S ao quadrado somado com B ao quadrado. Então, pronto. Essa seria quem? Seria a transformada do seno de B vezes T. Tá? Então, essa seria a nossa fórmula. Deixa eu acrescentar isso aqui. Certo? E o que é que fica para o cosseno? Para o cosseno, a gente poderia resgatar, certo? A partir daqui, ó. A gente sabe o seguinte, ó, que a transformada do seno ela é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso aqui. Mas essa parte ficou o quê? Ficou B sobre S vezes a transformada de Laplace do cosseno. Então vamos aproveitar isso, né? Então vimos que a transformada do seno ela é igual a B sobre S vezes a do cosseno. Então, quem é que é a transformada do cosseno? Vai ser S sobre B vezes a do seno, que a gente calculou agora, que é B sobre S ao quadrado mais B ao quadrado. Aí cancela esse com esse. Então, transformada de cosseno de BT vai ser S sobre S ao quadrado mais B ao quadrado. Há alguma dúvida até aqui, pessoal? Essa aula de hoje é uma aula mais mais chata, acredito, porque a gente precisa calcular essas coisas em algum momento. Nas próximas aulas, aí a gente vai ver algumas propriedades, por exemplo, que a transformada ela é, ela é linear, tá? Ou seja, a transformada de uma soma é a soma das transformadas, que a transformada de uma constante vezes uma função é igual a essa constante vezes a transformada da função, certo? O que também ajuda, certo? A resolver algumas coisas. E a gente vai falar também sobre a transformada inversa, ou seja, é aquele problema que eu tinha falado. Ó, quando a gente for resolver as EDOs, quando for resolver os PVIs, vai chegar um momento que a gente vai calcular quem é a transformada de Laplace da incógnita. Mas o que a gente quer não é isso, a gente quer saber quem é a incógnita. Então a gente vai ter que saber quem é que é a função que gerou aquela transformada de Laplace. Aí isso aí a gente chama de determinar quem é a transformada inversa, certo? A transformada direta é isso que a gente está fazendo aqui. A gente pega a função e calcula quem é a sua transformada. A inversa não, aí é o contrário. A gente começa com a transformada de Laplace e precisa dizer qual que foi a função que havia gerado ela. Certo? Aí fica um problema para a gente fazer na próxima aula. Vamos para mais uns exemplos aqui e a gente finaliza a aula de hoje, tá? Vamos falar agora sobre a transformada de Laplace de um polinômio. No caso, né, como a gente vai ver depois que a transformada ela
é, é linear, basta a gente fazer as transformadas das potências, de t elevado a 2 elevado a 3 elevado a n em geral, tá? Se a gente souber fazer transformadas de potências, a gente sabe também fazer transformadas de polinômios, porque a transformada de Laplace vai ser linear. Eu já estou dando spoilers aqui. Mas é natural esperar que ela seja linear, né? Por quê? Porque a definição dela, ó, por exemplo, aqui, ó, a transformada, ela é o quê? Ela depende de um limite e depende de um integral. A integral, ela é linear, certo? A gente multiplicar por um exponencial, e isso é linear, é só a gente fazer se a gente tivesse, por exemplo, aqui, ó, E a menos ST vezes uma soma de duas funções, certo? O seno é mais um cosseno. Então a gente poderia usar a distributiva, né? Então a gente multiplicar por alguma função é linear, porque a gente pode distribuir e fazer com que isso vire uma soma. A integral ela também é linear e o limite também é linear, ou seja, né? É natural esperar que a transformada seja linear, porque ela é algo que depende de várias coisas que são lineares, certo? Então, se a gente já sabe que é linear e já sabe determinar as transformadas de potências de t elevado a n, então a gente sabe calcular a transformada de Laplace do polinômio que a gente quiser. É só usar a linearidade. Bem, a gente já viu como é que fica a transformada de t elevado a zero, né? Que é 1, né? Que fica 1 sobre S. Vamos ver como é que fica a transformada de Laplace de t. De t. Como é que vai ficar? Isso aí vai ser, né? Já vamos agilizar aqui. Fica limite quando x tende a infinito, da integral de 0 até x, de e a menos st vezes t dt. O que é que eu faço? Faço por partes. Só que agora fica mais fácil se eu disser que u vai ser esse t, né? Porque na hora que a gente derivar, vai diminuir o grau. Du vai ser dt. E aí o dv vai ser E a menos st dt. E, portanto, v vai ser menos E a menos st sobre S. Tá, então isso aqui vai ficar limite, quando x tende a infinito, de u vezes v, então menos t E a menos st sobre S, calculado em 0 e em x, certo? Menos, aí com esse outro menos daqui fica mais, 1 sobre S, integral de 0 até x, de quem? De E a menos st e dt. Tá, então vamos começar mais uma vez, ó, deixa eu ainda fazer isso aqui. Pronto. Então vamos começar, certo, olhando aqui para esse termo. Quando t for zero, aqui dá zero já, né? Então não vai, aí não teria o que fazer, basicamente. E quando o t for x e o x ele tender a infinito? Bem, quando o x ele tender a infinito, né, vai ficar assim, ó, limite quando o x tender a infinito de t calma, de x é a menos sx. Isso é a mesma coisa que limite quando x tende a infinito de x sobre E a sx. Certo? Certo, né? Bem, se o menos s, tá? Ele for maior que zero, se o s for maior que zero aqui, ó, aí essa exponencial tende a infinito. O x também tende a infinito. Então, se o s for maior que zero, vai dar infinito. E se o s for menor que zero? Aí, se o s
Desculpa. E se o menos S for menor que zero? Ou seja, se o S for maior que zero, né? Aí se o S for maior que zero, aí esse aqui tende a infinito, tá? E se o S que for maior que zero, ou seja, se o menos S for menor que zero, esse aqui também tende a infinito. Então, infinito sobre infinito, eu uso quem? L'Hopital, né? Aqui eu estou supondo que o S é maior do que zero, tá? Aqui é que vai ficar? Vai ficar limite quando x tende a infinito de 1 sobre S é a SX. Aí agora em cima dá 1 e embaixo vai dar infinito, ou seja, dá zero. Então essa parte aqui já dá zero direto, tá? Desde que o S seja o quê? Maior que zero. Certo? Então, isso aqui é se S for maior que zero. E agora o que vai ficar acontecendo vai ser basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. A gente relacionou a transformada de uma nova função com a transformada de uma função que a gente já tinha calculado. Porque, vê, a gente poderia aqui pensar ó, que aqui é 1, né? Que a gente tem esse 1 aí que não modificaria em nada a conta. Então, basicamente, o que é que ficou? A gente ficou com a transformada de t, ela é o quê? Esse primeiro termo é zero, aí deu igual a 1 sobre s vezes multiplicado por quem? Integral era de 0 a x, né? Mas o x está tendendo a infinito, então é integral de 0 até infinito, de e a menos st vezes 1 e dt. O que é isso aqui? É uma transformada de Laplace, porque eu tenho e elevado a menos st vezes alguém. Então é a transformada de Laplace justamente de 1, da função constante igual a 1, que a gente já calculou, tá? Então isso aqui ó, dá 1 sobre s vezes a minha transformada de 1. Ou seja, dá 1 sobre s vezes 1 sobre s. Dá 1 sobre s elevado a 2. Desde que o quê? Desde que s seja maior que zero. Tá? Porque aí a gente garante que essa parte aqui dá zero. Certo? Então é basicamente isso que vai ficar acontecendo de agora em diante aqui. Quando eu for calcular a transformada de t elevado a 2, eu vou integrar por partes, vou escolher o t elevado a 2 para ser a função que eu vou derivar, e aí na minha nova integral vai ficar o quê? Vai ficar a integral de quem? Como eu fiz a derivada de t elevado a 2, vai aparecer a transformada de Laplace de t. E aí eu uso essa função que a gente calculou agora para determinar quem é a transformada de Laplace da nossa próxima função. Vamos fazer isso só mais duas vezes. Vamos fazer para ter ao quadrado e também para ter ao cubo, para a gente ver o que é que está acontecendo. E aí a gente generaliza para o caso geral, tá? Vamos ver. Tá, então como é que fica agora para transformada de Laplace de t elevado a 2? Aí vai dar o limite, quando x tende a infinito, integral de 0 a x de e a menos st vezes t elevado a 2 dt, integro por partes, eu vou fazer u igual a t elevado a 2, aí o du vai ser 2 vezes o t dt, tá certo? E aí dv vai ser e a menos st dt, e aí v vai ser menos e a menos st dividido por s. Aí vamos ver. Isso vai dar limite quando x tende a infinito de quem? Aí é u vezes v, né? Então vai ficar menos t elevado a 2 é a menos st sobre s em 0 e em x, certo? Aí seria
seria menos, né? Mas como tem esse menos daqui, fica mais, mesma coisa. Aí vai ficar esse 2 que tem aqui, e esse S que está aqui embaixo, então 2 sobre S vezes quem? Esse integral de 0 até x, de E a menos ST, vezes o T, e aí dt. Aí vamos lá, vamos começar com essa parte daqui. Quando o T for 0, dá 0 direto. E quando o T for x, aí vai acontecer a mesma coisa de novo. Se o S for maior que 0, aí a exponencial ela vai, ela iria tender a 0 e o T iria tender aqui a infinito. Sendo que se a gente tem algum polinômio brigando, né, com o L'Hopital, né, com limite indeterminado, com algum exponencial, quem ganha é sempre a exponencial. Então, o que vai ganhar aí é o zero, que é para onde a exponencial está querendo levar o resultado. Então, essa parte aqui dá zero, certo? Direto já. Com a mesma argumentação que a gente fez aqui em cima, tá certo? Desde que o S seja maior que zero. Vai ficar quase isso que tu tá falando, José. Quase isso. Porque repara, por exemplo, aqui, ó, que apareceu esse 2 aqui, né? Apareceu esse 2 na conta. Então, o que é que ficou? Ficou L de t elevado a 2 vai ser quem? Vai ser igual a 2 sobre S vezes essa integral aqui, juntando com esse limite, fica quem? Fica a transformada de Laplace de t, certo? Que é a integral de 0 até infinito. A transformada de Laplace de t a gente acabou de ver aqui em cima, certo? Que era 1 sobre S elevado a 2. Então, isso aqui vai dar 2 sobre S ao cubo. Desde que, claro, o S seja maior que zero. Para não precisar ficar repetindo o argumento, o que é que deve acontecer se eu fizer a transformada de Laplace para t ao cubo? O que é que deve acontecer? Vamos escrever rapidinho aqui. Então, se eu for fazer aqui, ó, transformada de t ao cubo, aí vai dar... vamos... Certo, meus amigos matemáticos que me perdoem, tá? Mas eu vou abusar a notação aqui para a gente acelerar um pouquinho. Vai ficar E menos ST vezes T ao cubo dt, tá? Então, por partes, mais uma vez, U vai ser T ao cubo, aí du vai ser quem? Vai ser 3t elevado a 2 dt. Então, agora apareceu esse 3 aqui, certo? E aí o dv vai ser a mesma coisa das outras vezes. É a menos st e dt. E aí o v vai ser menos e a menos st sobre s. Tá? Então isso aqui vai dar... vai ficar u multiplicado por v, ou seja, t ao cubo é menos st sobre s, em zero e em infinito, menos, aí fica mais, aí vai ter esse 3 aqui e esse s daqui de baixo, integral de zero até infinito, de e a menos st, t elevado a 2 dt. Repetindo a mesma argumentação, certo? Mesmíssima, esse aqui vai dar zero se S for maior que zero. Agora, essa parte daqui, ó, ela é quem? Ela é a transformada de t elevado a 2. Opa, isso aqui é quem? É 2 sobre S ao cubo. Então, quem é que é a transformada de Laplace de S ao cubo? De S não. Quem é a transformada de Laplace para t ao cubo? Aí vai dar, ó, 3 vezes 2 sobre S a quarta. Então vai ficar 6 sobre S a... Fica 6 sobre S a quarta, desde que S seja maior que zero. E agora, já dá para ver o que é que está
acontecendo. Quando eu fizesse para t elevado a 4, na hora que eu fizesse a integração por partes, quando eu derivasse o t à quarta, iria descer um 4, né? Esse 4 ia ficar aqui agora, ó. Ia ficar 4, certo, sobre S vezes a transformada da função anterior. Então eu ia ficar com 4 sobre S vezes 6 sobre S à quarta. Daria 24 sobre S à quarta. E depois ia descer um 5, ia ficar 120 sobre S à quinta. A cada função que eu aumento tem um expoente que desce multiplicando. Aí acaba que fica 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, certo? O que é isso? É um fatorial, né? Então vamos ver, ó. Eu estou começando aqui, ó, com quem? Com a transformada de t elevado a 3. E o número que está ficando aqui em cima é 6, que é quem? Seria justamente t3 fatorial. Aqui, agora, eu estou começando com t elevado a 2. Espera aí que bugou aqui. Pronto. Aqui é t elevado a 2. E quem está ficando aqui é quem? É 2 fatorial. Certo? Aqui é t elevado a 1. E quem está ficando aqui em cima é 1 fatorial. Então, no caso geral, como é que fica? No caso geral, a transformada de Laplace de t elevado a n vai ser igual a n a n fatorial, né? Quando aqui em cima era 3, aqui em cima ficou 3 fatorial e assim por diante, sobre S elevado ao quê? A n mais 1. Porque quando aqui em cima era 3, aqui embaixo era 4. Quando aqui em cima era 2, aqui embaixo era 3. Quando aqui em cima era 1, aqui embaixo era 2. E assim por diante. Essa é a fórmula. Desde que S seja o quê? Maior que zero, né? Porque se S for maior que zero, garante ó, que essa parte aqui sempre vai zerar. Por quê? Porque fica a parte do t que tende a infinito vezes um exponencial que tende a zero. Aí a exponencial que sempre ganha comparada com qualquer potência. Certo? Então, só para a gente resumir as fórmulas que a gente deduziu hoje, a gente teve essa aí, a gente teve transformada de Laplace é, a de 1 era 1 sobre S, se S fosse maior que zero. Transformada de Laplace de E elevado a t era 1 sobre S menos A, se S fosse maior do que A. A transformada de Laplace de seno de B vezes T era B sobre S ao quadrado mais B ao quadrado, se S fosse maior que zero. E a do cosseno de BT era S sobre S ao quadrado somado com B ao quadrado, se S for maior que zero. Beleza? Então esse aí é o resumo, basicamente, da aula de hoje, do que a gente viu. Na aula que vem a gente vai ver mais algumas propriedades, a gente vai comentar mais um pouquinho sobre essa que eu já tinha comentado hoje, sobre a transformada de Laplace, ela ser na realidade linear, né? Ser uma transformação linear. A gente vai ver também uma propriedade que é muito importante, que aparece sempre que eu multiplico alguma função, certo, por um exponencial. A gente vai ver isso, a gente vai ver que a gente vai fazer uma translação no resultado. Isso aí vai ser muito importante, tá? A gente sempre vai ter essa relação de uma multiplicação por um exponencial com, certo, com uma translação. Se eu faço uma multiplicação na minha variável original, eu faço uma translação na minha variável S. Se eu faço uma multiplicação
certo? Por exponencial lá no resultado, então eu faço uma translação na variável original. A gente vai ver uma dessas duas propriedades na próxima aula e a outra a gente vai ver mais algumas aulas na frente, tá? E depois que a gente fizer isso, aí a gente vai ver alguns exemplos sobre transformadas inversas, que é aquilo que eu tinha falado. Seria o oposto do que a gente fez até aqui. Eu vou dizer quem que é o resultado e perguntar de onde que ele veio, certo? Então, é isso, é isso por hoje, basicamente. Se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade. Se não, vocês estão liberados, basicamente. Certo, pessoal? Vou finalizar a gravação aqui, tá?